Eu ficava horas lá no Projac decorando cena e gravando, era muito cansativo, era um ritmo muito intenso. E aí quando eu chegava em casa à noite, eu chegava muito elétrico, contando pra minha mãe tudo o que aconteceu, como é que foi o dia, fazer aquelas fofocas básicas. E aí acabava que eu tinha que fumar um pouco para conseguir dormir. Nos meus dias de folga eu ficava fumando muito e não saía para praticar um esporte, ficava só jogando videogame, ouvindo música dentro de casa. Meu pai me avisava, pô Serginho, vai pra praia, vai jogar um futevôlei. Mas aí eu comecei a ficar muito deprimido, muito sem energia, com muito sono, muito sonolento, tomando muito café. E aí mais ou menos foi quando eu conheci também a cocaína. Que aí eu nunca tinha usado remédio para déficit de atenção, eu usei e realmente eu senti um efeito muito honesto, sincero, e foi paixão à primeira vista, só que eu fiquei com medo de me viciar. Que momento foi esse que você teve contato com cocaína pela primeira vez? Eu tinha 15 anos, eu estava fazendo uma peça de teatro na época, que era uma peça muito maneira, com um elenco assim, um pouco mais velho que eu. Mas aí eu usei assim com dois amigos meus e tal, para ir para uma festa. E aí eu gostei muito, porque ela me trouxe um aconchego mental, uma segurança. Só que eu fiquei até com medo, porque eu não achava que eu ia gostar tanto, né? Eu fiquei com muito medo de ter gostado, de ter feito esse efeito tão forte na minha cabeça. E como é que esse medo se tornou realidade, Serginho? Então, aí quando eu comecei a fazer malhação, eu comecei a ter um dinheirinho, comecei a estar sempre com a carteira com algum dinheiro, minha mãe me dava uma mesada boa e tal, eu conseguia ir na banca de jornal, comprar as revistas que eu queria, alugava muito filme. E aí, vamos supor, de 3 em 3 meses eu usava cocaína. E sua mãe nem suspeitava nessa época? Não, minha mãe soube que eu usei. Na terceira vez que eu usei, ela percebeu que eu tinha usado, meu pai também percebeu. Vieram perguntar pra mim, você usou? Aí eu falei, eu usei. Aí eles, pô, ficaram muito tristes. Meu pai bateu assim no volante do carro, ficou boladão comigo. Caramba, Serginho, por que você fez isso? Realmente eu vi que eu tinha pego pesado ali, que eu fiquei me sentindo culpado, que deu um remorso muito grande, né? Me senti um lixo, né, cara? Acho que era isso, era essa fuga dessa realidade, dessa inaceitação, essa inadequação que eu tinha, esses complexos de inferioridade, de negatividade. E aí foi quando mais ou menos eu conheci droga sintética, por conta de festival de música eletrônica, festa rave. Nessa mesma época, que você estava no auge do teu sucesso, todo mundo te conhecia, você começou a fazer uso de cocaína. Sim. Aí eu conheci a metanfetamina, né, que é o MDMA, o êxtase. Eu conheci nessa época aí também, com 16, 17 anos, e aquilo foi um boom, assim, porque eu me sentia muito seguro. Junto com o Cabeção veio as ofertas tentadoras e o acesso a drogas que você nunca teve antes? Ah, sim, nesses eventos o pessoal me oferecia, né, cara? Você sentiu que mudou? Quando você começou a brilhar com o personagem, você sentiu que mudou? Que as tentações e as ofertas surgiram a partir daí? Eu sempre tive muito medo, eu sempre tinha minhas experiências com drogas sintéticas e tal. Só que aí, já com 20 anos, mais ou menos, foi que eu comecei a querer usar mais a tal da cocaína. Eu tinha aquele reconhecimento como Cabeção, mas o Sérgio mesmo, eu já não sabia mais quem era, sabe? Quando eu tava fazendo Cabeção, eu já não me sentia mais tão feliz em estar fazendo, mas fazia sentido pra mim, porque eu tinha... Você gostava? Inicialmente você gostava de fazer o Cabeção? Gostava, me trazia muitas alegrias, era muito texto para decorar, eu me sentia útil, só que ao mesmo tempo era um personagem que ele era muito infantil, eu estava já começando a ficar com meus 20, 21, eu queria fazer personagens mais conflituosos, mais dramáticos. Eu tinha uma moral na Malhação, quando o Cabeção entrava, já vinha uma musiquinha. Você era um dos principais. Tinha sonoplastia, ele era um personagem engraçado, né, que toda a edição ajudava ele a ficar cada vez mais cômico. Só que eu estava querendo fazer personagens mais dramáticos e conflituosos, mais sérios.